descrever a tristeza que eu senti. Ninguém pode imaginar quantas vezes já chorei. Ninguém sente a minha dor, nem conhece o meu pesar. Ninguém sabe que hoje mesmo outra vez já desisti. Hoje a morte me cercou, me amarrou com suas cordas. Já não tinha pra onde ir, e outra vez pensei em Deus. Tantas vezes já perdi, mas ninguém no céu me ouviu. E sem ter nenhuma saída, eu clamei só mais uma vez. Você nunca estará só. Filho, Deus nunca te esquecerá. Quando você estiver sem saída, basta buscar.
Você então me descreveu cada um dos meus pedidos, me contou que estava aqui e chorou quanto eu chorei. Se você já desistiu, não consegue acreditar, não se esqueça que um dia eu clamei só mais uma vez e Deus ouviu o meu clamor, me ouviu lá do seu templo e a terra se abalou. Deus voou nas asas do vento, enviou um querubim. Quando estava desistindo, Deus abriu o céu pra mim. Deus abriu o céu pra Meu nome é Rosane e eu nasci adventista, de berço, numa família muito participativa em igreja. Meu pai sempre gostava muito de música, a gente vivia na igreja, assim. Eu gostava muito, era dos acampamentos, que a gente ia na adolescência, meu pai era o cozinheiro, então a gente sempre participava e eu adorava. Eu casei nova. E depois de 7 anos, acabei me separando. E foi aí que eu comecei a me desligar. Acho que achei uma desculpa para fugir, eu estava muito triste. Aí eu me envolvi com uma outra pessoa, que não era da igreja, e saí. Olha, no começo, parece que eu estava assim, numa liberdade, de fazer as coisas que eu queria, aquilo parecia assim, uma atração de momento. O que aconteceu realmente comigo, eu fiquei bem longe. Para mim não existia mais a igreja. Eu nunca mais sentei num piano para tocar, eu nunca mais abri minha voz para cantar, porque eu gostava muito de cantar no coral. E aí eu fiquei bem apática em relação à igreja. Quando eu estava fora, eu tinha assim a certeza que a religião certa era a que eu fui criada. Eu sabia que se um dia eu fosse querer frequentar alguma igreja, seria adventista. O que meus pais me puseram quando criança ficou. Tive assim sucesso no mundo, comprava o que eu queria porque eu ganhava bem no ramo que eu estava. Só que aquilo não preenchia. Foi aí que começou. Você compra uma coisa, alguma coisa. Depois você vai comprando mais. Você sai de uma loja, uma roupa não te faz efeito. Você quer comprar 10 peças. Aí você tem 4, 5 garagens, estão todas cheias, mas você quer mais. Você quer mais um carro. No dia seguinte, estava triste. Eu não entendia aquilo, por que acontecia aquilo. Aí estava nessa insatisfação. Eu conheci uma pessoa que hoje é meu marido. Ele não era da igreja, mas tinha família na igreja, um primo dele. Então ele conhecia toda a igreja, mas nunca havia se batizado. E eu comecei esse meu relacionamento e
esse primo dele falou assim: amanhã nós vamos para a igreja de Moema, você quer ir? Foi aí que eu comecei a entrar na igreja adventista. E novamente, e foi um sábado. Eu detestava apelo. Quando começava o apelo, aí eu pegava, saía, ia embora. Mas no outro sábado eu fui. Eu vi um pregador lá, não conhecia. Eu falei assim: eu não vou estar afim de assistir o sermão desse pastor. Não vou assistir. Aí ele começou a falar, mas me prendeu tanto a atenção. Eu acho que foi esse o momento que o Espírito Santo estava preparado para me pegar. Aí no apelo do pastor, ele estava fazendo um apelo por grupos e chegou num grupo de pessoas assim que tinham sido adventistas e que não estavam mais na igreja, que eram para vir para voltar. Aí ele falou isso, eu não levantei. Falei: não vou. Aí ele passou para um outro grupo, que era das pessoas que conheciam a verdade, conheciam a igreja adventista, mas ainda não teve a oportunidade de se batizar. Nessa hora ele parou imediatamente, quando ele falou assim: não, eu vou voltar para o grupo anterior. Eu sinto que alguém tem que vir aqui, e não veio desse grupo. Aí minhas pernas começaram a tremer, meu coração disparou, eu sentia meu coração assim na garganta. Aí ele falou: eu sei que alguém precisa vir, e se você está querendo vir e não consegue, está presa no banco, pega na mão da sua amiga do lado e venha. Eu falei: ele não está chamando a gente, Deus está chamando a gente, o Espírito Santo quer a gente lá. Aí nós levantamos, eu levantei chorando nessa hora. Aí foi chorando, mas para mim foi um momento único. Ele saiu e foi ao encontro. E ali foi assim, quando eu falei assim: quanto tempo eu perdi. Nossa, eu preciso de mais sinal de Deus. Deus está me puxando. Ele se importa comigo. Eu falei assim: em meio a toda a população desse mundo inteiro, ele não desistiu de mim. Do momento que teve o apelo, o chamado do Espírito Santo para o retorno e do batismo, assim, aquele dia do batismo foi assim uma vitória. E foi uma coisa assim, a minha família inteira estava lá. Foi naquele dia que eu tive noção de quantos anos eu fiquei fora. 17 anos. A minha mãe me abraçou e falou assim: 17 anos que eu oro por você, minha filha. E eu, para mim, não percebi que foram tantos anos. E quando eu saí assim do batismo, eu saí muito leve. Mas eu sabia que ia ser o começo de uma nova prova, mas que eu não estaria mais sozinha, que eu estaria sempre acompanhada. E como eu estou hoje, eu acho assim que eu perdi tanto tempo, 17 anos. Eu podia ter ajudado a igreja, podia ter dado testemunhos, assim, de uma vida que eu cresci, que sabia que era verdade. E me omiti, fiquei fora. Mas hoje, assim, eu estou na igreja e tudo que vem a minha mão para fazer, eu falei: Deus vai ser em primeiro lugar na minha vida. O meu batismo representa aquele nascimento verdadeiro. Eu já conhecia, mas foi assim ver a importância de como Cristo me resgatou. O meu nome é Mário Tomás Júnior, né? E eu me batizei pela primeira vez no batismo da primavera, na Igreja Central, setembro de 1973. Eu comecei na igreja pela minha mãe. Minha mãe se batizou em 67. Dessa parte da minha vida, de 67 até 80, 81, eu praticamente vivia na igreja. E sempre me senti realizado, satisfeito e muito contente. Até que eu acabei me afastando da igreja.
E o principal motivo foram problemas financeiros. A gente passou por uma série de problemas naquela ocasião, e endividamento, e isso vai trazendo uma certa frustração dentro da gente. Eu não soube me valer das promessas, né, que a gente encontra na Bíblia. O que acontece na vida de uma pessoa que se afasta da igreja e faz com que ela, vamos dizer assim, não se interesse mais em participar, é o descompromisso, tá? Porque você se sente descompromissado com todos. Primeiramente com a igreja. Eu não tenho que ficar dando satisfação do que eu faço para aqueles que estão lá na igreja, certo? Eu posso ir aonde eu quero, na hora que eu quero. A única pessoa a quem eu me preocupava dar satisfação era a minha esposa, tá? O descompromisso também com Deus, né? Isso é muito perigoso. A gente não sente mais a necessidade de uma comunhão. A gente não sente mais a necessidade de uma conversa com Deus diária, certo? E o pior do descompromisso é comigo mesmo, certo? Porque aí eu acabo, sabe, é uma pessoa sem rumo, uma pessoa que se fizer isso tá bom, se fizer aquilo tá bom, é uma coisa que você fica totalmente alheia, né? E você acredita que essa vida vai te fazer feliz. E no fim isso daí vai criando uma frustração muito grande na sua alma, né, no seu interior. Apesar de eu estar afastado da igreja, eu ia muito com a Beth assistir as programações. E na hora que eu entrava na igreja, eu começava a relembrar do meu tempo em que eu era atuante, participante na igreja. E voltava aquela vontade de eu fazer alguma coisa lá dentro. Aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E quando eu falo 5 vezes, foram 20 anos, mais ou menos, dentro dessa vida. Que eu acabei, nesse período, trabalhando muito no sábado. E quando eu me levantava para ir trabalhar no sábado, eu me lembrava de quando eu me levantava para ir para a igreja. E isso daí eu sempre lembrava muito, falava, poxa, ó, de vez eu estar indo para a igreja, eu estou indo trabalhar. Ela uma vez me escreveu no Orkut, e há quantos anos eu não falava com a Josira? Isso, creio que mais de 20 anos, 30 anos que a gente não conversava. E ela falou uma frase que eu acho que é fundamental, e todo cristão tem que falar essa frase quando vê uma pessoa ou afastada ou uma pessoa passando por necessidade, né? Ela simplesmente escreveu, estou orando por você. E isso me tocou, sabe? Eu falei, poxa, olha, uma pessoa que eu não vejo há mais de 20 anos está se preocupando comigo. Esse tipo de coisa é importante. Isso daí me ajudou muito a refletir as coisas, sabe? E essas minhas decisões, da mesma forma que foi um período que me afastou da igreja, foi um período que me trouxe novamente para a igreja. E esse período foram essas coisas que aconteceram. Pessoas que estavam orando para a gente, pessoas que ligavam para a gente, os vídeos, né? E isso fez com que alguma coisa fosse acontecendo dentro da gente, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo atua, né, no coração do ser humano. Eu acho que o Espírito Santo se valeu disso para fazer com que eu chegasse a essa minha decisão de retorno, né? A minha volta na igreja foi interessante, né? Eu dou também bastante crédito à igreja do Mandaqui. Foi impressionante a forma com que eles sempre me receberam na igreja. Ninguém veio me falar de doutrina, ninguém veio me mostrar que eu ia me perder, ninguém veio simplesmente sempre falando que ficavam contentes com a minha presença lá na igreja, que estavam orando por mim. E teve até alguns que vieram aqui em casa fazer uma visita na época da minha cirurgia, trouxeram um quarteto aqui para cantar. Isso tudo me ajudou muito. E o dia do batismo também foi muito especial, porque eles reservaram o culto da manhã de um sábado e eu fui o único candidato ali batizado. Eu quis me batizar. Impressionante que na primeira vez que eu me batizei, a gente era jovem, a gente às vezes vai, mas no significado profundo do batismo, talvez a gente ainda não tenha entendido, né? E dessa vez a coisa foi a fundo mesmo, sabe? Na hora em que o pastor me submergiu ali, foi uma coisa que a gente estava pensando em Deus e nessa nova vida que a gente estava se propondo. Eu já passei por certas fases da minha vida que a gente vê que é a mão de Deus, né? Ele não só me esperou, mas me conservou nesses 20 anos que eu me mantive afastado, né? Que ele permitiu que, embora eu não quisesse nenhum compromisso, né,
nem com a igreja, nem com ele, e no fundo às vezes nem comigo mesmo, e eu não acabei tomando certos rumos, que às vezes são rumos que poderiam até me levar à morte. E graças a Deus, de lá para cá, não que os problemas não tenham cessado, né? Eles existem aí, mas hoje a forma de eu lidar com esses problemas é bem diferente. Eu estou me valendo das promessas que tem na Bíblia. Eu me batizei dia 12 de março, sou adventista e sou muito feliz.